E peraí que entrou aqui o Zoom falando inglês. E eu queria agradecer isso nessa manhã. Antes de eu começar, o irmão Sidney já orou, mas eu queria fazer rapidamente só uma oração muito breve. Pai querido, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, agora nesse momento, Senhor, a minha vida, a Tua palavra, e cada irmã que está aqui, Senhor, o Sidney, ó Deus, nós clamamos a Ti agora, Pai. Esteja presente agora e fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Sabemos que todas as vezes que nós, meu Pai, nos rendemos diante de Ti, nos chegamos diante de Ti, Senhor, o Senhor, Ele fala conosco, Pai. A Tua palavra é eficaz. Deus, no nome de Jesus, usa-me, Senhor, nesta manhã, como boca profética, Senhor, ó Pai, na Tua palavra, em nome de Jesus, e abra os nossos corações para ouvir a Sua voz nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu queria ler aqui Jonas, capítulo 1, ele fala assim, vocês estão me ouvindo bem? É que eu estou no computador, não sei se estão todas me ouvindo. Está ouvindo bem, França? Tá perfeito. Tá bom? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Aqui a gente está falando sobre a história de Jonas, né, que todos nós conhecemos. A palavra, esse livro, a gente já ouviu várias vezes, né? Mas cada vez que a gente ouve essa história, Deus ele traz para nós uma mensagem diferente. E aqui a gente vê um homem que foi escolhido por Deus, né? Foi designado por Deus. Acredito que Deus, antes dele nascer, né, já havia escolhido para que Jonas pregasse para Nínive. E aqui a gente começa falando pregue contra Nínive, né? Quer dizer, a gente começa vendo que Deus manda Jonas se levantar, vai à cidade e clama contra ela, né? E Jonas ali ele vai e ele fala, não, eu vou me levantar, mas eu vou ao contrário daquilo que Deus está falando aqui agora, né? E a gente, para a gente começar a falar sobre isso, né, a gente tem que entender que Nínive era um local aonde se torturava, né, pessoas, um lugar onde tinha crueldades, né? E a gente vê isso mais para frente em Reis, que fala de Nínive, né? Fala que é o inimigo de Deus, chama Nínive como inimigo de Deus. Então, aumentar assim. Peraí. E aí, o que acontece? A gente vê que Nínive era considerado como um lugar que era um povo que era inimigo de Deus. E por que Jonas, né, se levanta para ir contra isso? Porque primeiro que Jonas, aqui nesse momento, a gente vê que ele tinha um motivo para estar fazendo isso, né? Ele estava indo para uma cidade a qual provavelmente seus pais já sofreram ali. Quando a gente fala, quando fala seus pais, é porque no Antigo Testamento a gente considera, né, eles consideram até os avós eles chamam de meus pais, né? A família ela se durava mais tempo, né? Hoje a gente tem uma ideia de família muito curta,
Antigamente não, antigamente a família ela era muito longa, né? Então, assim, era de pai para as filhas, eles eram muito unidos. Então, por exemplo, por mais que Abraão fosse o tataravô, mas falava o meu pai Abraão. Então, assim, quando eu falo os pais de Jonas, é a família de Jonas, né? O povo de Israel. Então, Jonas aqui tem um motivo para não ir, né? Só que a gente vê o que o livro de Jonas nos traz é que a gente pode falar assim, nossa, que absurdo. Como é que pode, né, o homem se levantar contra Deus? Mas, na verdade, nós fazemos isso todos os dias. É, mas, às vezes, a gente não faz nitidamente, às vezes a gente não fala como Jonas ou toma uma atitude brusca, mas nós somos contra o querer de Deus para a nossa vida. E por quê? Porque muitas das vezes o querer de Deus ele vai contra aquilo de que você idealizou, o que você imaginou. Porque a vontade de Deus ela é muito maior do que nós pensamos. Ela tem uma ligação com o espiritual, com a obra que ele tem na sua vida e com a obra do reino, com a edificação do reino. Então, se a gente tem algo egoísta dentro de nós, se nós temos algum sentimento egoísta, se a gente tem um sentimento para nós, nós já começamos a ter problema de entender como que Deus vai agir na nossa vida. Porque nós fomos chamados primeiro para adorar a Deus. Nós nascemos para adorar a Deus. E segundo, nós temos um papel dentro do reino, né? Nós temos uma função dentro do reino. E nós temos um desígnio que Deus fez antes de nós nascermos, o Senhor nos designou, o Senhor nos chamou para uma função, para uma missão. O Senhor nos preparou, nos capacitou, Ele nos deu os dons, Ele nos deu talentos. Então, nós fomos capacitados. Ou seja, não tinha outra pessoa mais preparada para estar em Nínive do que Jonas. Porém, Jonas não se vê dessa forma. Jonas ele vai falar: não, eu vou fazer exatamente o contrário. Ele fala que ele se dispôs sim, mas para fugir da presença do Senhor. E uma coisa que eu vejo aqui que me chama a atenção é que quando ele tenta fugir, eu vejo como que a gente não, ninguém consegue fugir de Deus. E fugir de Deus é a maior loucura do ser humano, né? Quando a gente se distancia de Deus, a gente se distancia da nossa proteção, a gente se distancia do abrigo. E a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável. A vontade de Deus, ela é perfeita. E aí, quando a gente fala isso, eu falo agora como confiança. Por que, Letícia, você fala que a vontade de Deus ela é perfeita e ela é agradável? Porque quando Deus fala a sua vontade, nós não enxergamos ela como perfeita e nem como agradável. Quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei, sai da tua parentela, ali era uma coisa que você tinha que exercer a confiança. Deus não deixou claro o que fazer. Deus não chega para Jonas e fala: olha, Jonas, é assim, assim. Não, Jonas, vai para a terra, vai agora pregar contra os seus inimigos. E Jonas já estava com o sentimento exatamente de quê? De Cristo. Por isso que Jesus, ele fala de Jonas. Jesus dá o exemplo de Jonas, porque Jonas sabia que Deus era maravilhoso, e diz a palavra que ele era um Deus que poderia perdoar Nínive. Por que isso? Porque Jonas estava preparado para a missão. Dentro de Jonas, aleluia, ele sabia que aquele povo poderia se converter. Quando você tem uma missão, você é preparada para ela. Você não tem ninguém melhor do que você para estar levando aquilo ali. Só que para você isso é coisa grande, isso é coisa difícil, isso é coisa complicada, isso é contra aquilo que você entende na sua visão, né? Quem dera se fosse tudo muito fácil, tudo muito encaixado, né? Quem dera se fosse assim. Por que que não é assim? Porque nós somos homens limitados a pensamentos, sentimentos, cultura. Então, como é que a gente acha que a gente pode acertar? Diante de um Deus que é antes,
hoje e depois. Ele é passado, ele é presente, ele é futuro. E quando eu falo passado, não é passado só da sua vida, ele é o passado da história. Então não tem ninguém melhor para dizer, para saber o que é melhor ou não é para a nossa vida. E quando nós fazemos a vontade de Deus, nós nos realizamos. Nos realizamos. Então, a maior frustração da nossa vida é quando nós estamos fora daquilo que Deus nos designou para fazer. É a maior frustração que nós temos. E por mais que a gente ache que não é, a gente vai colocar desculpa em tudo, menos que nós estamos fora da presença ou do querer de Deus. A gente vai achar que é a casa que a gente tem, a gente vai achar que é porque Deus não abriu tal porta, a gente vai achar que é o emprego que nós temos, mas, na verdade, a nossa frustração, muitas das vezes, é por não estar no centro da vontade de Deus. E por que eu falo isso? Porque se você tiver num emprego, mais que o emprego é ruim, mas você sente que aquilo ali é a vontade de Deus, você fica ali tranquilo. Você fala, eu estou confiando, porque Deus me colocou aqui. E qual é o problema de nós fazermos a obra de Deus? É confiar. Sabe aquela música? Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. É você confiar na sua trajetória. Porque muitas das vezes o que você está vivendo pode parecer que está muito ruim, ou está errado, está fora do eixo, mas você está vivendo um propósito. Então você tem que confiar. Confiar que Deus está contigo. O que a gente não pode fazer é lutar contra Deus. E aí Jonas fala aqui que Deus lança ele ao mar. E olha como é que a gente vê. Olha que interessante. Lá no Novo Testamento, a gente vê uma tempestade no mar, mas a gente vê que aquela tempestade era espiritual. Mas não era Deus que tinha posto aquela tempestade. Agora a gente vê uma tempestade que o próprio Deus, ele fala que mas o Senhor lança o mar um vento forte. E sabe o que é interessante? Era um vento a ponto de fazer os marinheiros ficarem com medo. Com medo. E por que eles ficaram com medo? Porque estava fora do natural. O marinheiro, quando ele sai do barco, ele sabe pelo natural se ele pode ou não sair. Ele conhece o tempo, ele conhece o mar, né? Então, praticamente, ele vai pelo seu conhecimento. Só que os marinheiros, eles se enchem de pavor e cada um clama ao seu Deus, porque eles viram que era algo sobrenatural. Existem situações da nossa vida que não adianta, é Deus que está mexendo. E quando Deus está mexendo, só Ele para parar a tempestade. Porque existem situações que vêm de Deus mesmo. Existem portas que se fecham de Deus. Existem situações. Eu vou dar até um exemplo aqui da minha vida. A gente está tentando comprar um carro, porque meu marido é Uber, né? E ele é Uber alugado. E o carro foi aprovado. Foi aprovado. Só que os documentos do carro para chegar, eles nunca vêm. E eu comecei a pensar, aí eu ajoelhei numa madrugada desses dias, eu acordei e falei assim, Senhor, eu sempre louvo esse hino, Pai, eu confiarei. E eu comecei a louvar esse hino e falei assim, Deus, me revela o que é. Se é espiritual, se é diabólico, me revela para que eu repreende. Mas se é o Senhor, por conta de alguma abreviação de tempo, por conta de algum livramento, por conta de alguma mudança de rota, que o Senhor deu discernimento, para que eu não me encontre lutando contra ti em oração. Porque até quando a gente vai orar, a gente tem que ter esse discernimento. Senhor, qual é a sua vontade para eu clamar aqui agora? Porque existe tempestade, irmãos, que se levantam, que você tem que clamar e tentar discernir. Senhor, é o Senhor que está fechando, que às vezes a gente está desesperado. Satanás, solta, larga, larga, eu te repreendo. Você sabe se aquela tempestade está vindo de Deus para mudar o seu percurso, para mudar a sua direção? Então, quando eu estava ouvindo o testemunho da Fran, eu estava vendo como que Deus levou ela para Londres. Deus, ele faz as coisas acontecer. Deus, ele cria cenários.
Deus cria situações. E às vezes a situação que Deus cria, para nós, não é favorável. Para nós, aquilo ali é um absurdo, né? Um absurdo. Como é que pode Deus falar para Abraão sair da sua terra e ele ter logo passar fome saiu e passa fome no caminho e ter que descer para o Egito para poder, porque só no Egito que tinha pão, tinha comida, a terra passou uma grande fome. Então, quer dizer, a gente fica sem entender, Deus, mas o Senhor me chamou? Como é que é isso? E ali, quando aquela tempestade é lançada, a Bíblia diz que no desespero, aqueles homens clamam e Jonas estava dormindo. E esse sono é um sono preocupante, que é aquele sono que você já não tem mais nenhum temor, né? Você realmente abriu mão. E existe esse momento da vida do crente, que é aquele momento que você fala assim: olha, que vier, veio. Eu vou dormir porque você abre mão completamente. E aí, o que que Deus faz? Ele intensifica a tempestade. E aí, nesse momento, o barco já está indo a pique, já está quase quebrando, né? E chega as pessoas e fala que Jonas dormia profundamente. Então, chegando-se o mestre do navio, ele disse: o que passa-se contigo? Sabe quando Deus chega para Elias e fala: Elias, o que que você está fazendo aí, Elias? Né? O que que se passa contigo? Né? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, porque eles já tinham clamado o Deus dele e nada, para que não pereçamos. Então, ali o que Jonas estava vivendo, estava atingindo até que estava ao redor. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E na hora, né, Jonas, ele declara, Jonas, que a causa era ele mesmo. E aí ele pergunta, quando eles viram que a sorte é lançada para Jonas, que eu acho isso interessante, eles lançam a sorte e a sorte é lançada para Jonas. Já viu aquela história que a gente olha e fala: nossa, parece que tudo é comigo, tudo sou eu. Meu Deus, nada dá certo, calma, né? Você não está vendo que está muito. Às vezes tem tanta coisa acontecendo na nossa vida que a gente tem que parar e pensar: Senhor, é o que isso? Eu estou fora da direção, o Senhor está me levando, o Senhor está me amadurecendo, o Senhor está me preparando, o Senhor está me capacitando. É demônio? E se é demônio, aonde eu estou dando brecha? Que brecha é essa que eu estou dando? Então a gente tem que parar e refletir essas coisas. E aí ele fala: então lhe dissere, declara-nos agora quem tu és, quem é você, né? Quem é você? E aí eu te pergunto: quem é você? A ponto de eles perguntarem: como é que pode Deus mudar a estrutura da terra? Aleluia! Por causa de Jonas. Quem é você? Quem é você? Você é um vaso escolhido na mão de Deus, que ele para sol, ele para a terra, né, no caso, ele para a terra, ele faz tempestade, ele agita o mar, ele assusta quem está ao redor, ele para a chuva, ele seca a terra. Quem é você? A ponto de Deus mexer no oceano, mexer no mar, quem é você? Agora, olha que coisa linda, né? Deus, ele para tudo, aleluia, e foca naquilo ali. Você é muito precioso para Deus. Eu acho isso tão tremendo que ele fala: quem é o teu povo? E ele fala: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de medo, porque, sabe, isso mexe comigo, que eu falo assim: como é que pode? A gente pensa que não. Até a tempestade a gente vê o amor de Deus, né? Nossa, quem é você para fazer o mar sacudir? Quem é você para a gente tirar sorte e sair o seu nome? E ele fala: eu sou hebreu, servo do Senhor, está tudo sob controle. E aí o que que ele fala? Me lança no mar. E sabe o que eu acho bonito?
aqueles homens tentam remar contra, né? Aqueles homens tentam salvar a vida de Jonas também. Porque às vezes a gente acha, porque o mundo, ele não entende a obra de Deus, irmãos. O mundo não vai entender como é que nós andamos. O mundo não entende como que você fala. O mundo não entende o que você vive. O mundo não entende a sua renúncia. O mundo não entende as provas que você passa. E às vezes o mundo vai agir exatamente contra. Não, eu vou tentar salvar Jonas. Só que chegou uma hora que não deu, tiveram que lançar Jonas. E olha que interessante, quando lança Jonas no mar, na mesma hora o mar se acalma. Aí chega o mistério. Sabe quando muitas vezes as pessoas, a gente vai agora falar o contrário, muitas vezes você está vivendo situações que as pessoas que estão do lado de fora falam aí, ó, acabou, agora acabou, acabou o problema. Assim, a Bíblia fala isso, ó. Então clamaram o Senhor e disse: Ó Senhor, rogamos-te que não perecemos, rogamos que não perecemos por causa deste homem, e não faça cair sobre nós o sangue, este sangue dele. Então levantaram Jonas e lançaram o mar, e na mesma hora cessa a fúria do mar. Tremeram tanto aqueles homens em extremo que ofereceram sacrifício ao Senhor em voto. Aí, olha só que coisa tremenda. Acalmou o mar na hora que joga Jonas. E aí eu te pergunto, gente, eu não estou nem olhando meu tempo, agora vê. Aí eu te pergunto, olha que interessante. Para quem está de fora, pensa assim, agora acabou. Muitas pessoas olham para você e falam assim, essa aí já não vai dar para mais nada. Né? Acabou aquilo que Deus tinha, já está cessado, já foi jogado ao mar, já acabou, já morreu, né? As pessoas de fora, o diabo, ele olha para você e fala assim: isso aí já morreu, já acabou. E agora eu estou indo para outro ângulo. Eu estou indo para o ângulo de um Deus que não só cessou o mar, como as pessoas que estão lá fora falaram assim: agora acabou. E Deus fala assim: agora acabou, não. Agora eu vou trabalhar só nele. Eu salvei vocês, eu acalmei o mar, mas agora eu mesmo vou lidar com o meu filho. Deus não simplesmente cessou o vento e deixou o seu servo lá. Agora, que preciosidade é essa que Deus não descarta, Jonas? Mesmo Jonas negando a Deus, Deus não descartou Jonas. Deus nunca descarta você. Sabe por quê? Além de você ser filho, ele te preparou para uma missão e ele te capacitou para ela. Então, ele não olha só para a missão, ele olha para você e olha para a missão. Então, ele vai falar: não, agora eu vou atrás dele, agora eu vou trabalhar com ele. Muitas das vezes, o silêncio que você vive, a gente pensa que acabou, cessou. Agora já morreu já. Aí Deus vai lá e joga um peixe e fala: não, não cessou, agora eu vou trabalhar com ele. E aí, quando fala que logo veio um grande peixe, que é Deus que chama o peixe. Deus usa aquele peixe. E dentro daquele peixe, Deus trabalha com Jonas. E ele fala ali: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Pois me lançaste no profundo no coração dos mares, na corrente me cercou. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. Eu quero dizer agora profeticamente para você: não importa a situação que você está. Às vezes a gente vive situações que a gente fala: Senhor, será que eu vou voltar a ver o teu santo templo? Será que eu vou voltar a viver aquilo que eu vivia antes contigo? Será que eu vou voltar a ter o mesmo fogo que eu tinha, a mesma intimidade? Senhor, será que eu consigo, diante de toda essa tempestade, me erguer? Será que eu consigo, diante desse marasmo da minha vida, agora que eu estou à beira da morte, espiritual aqui, física também? Senhor, será que um dia eu voltarei a ter sonhar de novo? Voltarei a viver? Será que eu voltarei será que o Senhor vai voltar a me usar? Será que o Senhor vai me usar de novo se eu errei para o Senhor?
É nós que temos essa mentalidade. Nós pensamos assim, porque eu falhei, porque eu errei, agora será que eu vou ter chance? É o que ele fala. E as águas me cercaram até a alma. Desci até os fundamentos dos montes, desci a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. A sensação que tem é para sempre. A sensação que você está é que você vai ficar nisso aí para sempre. E aí ele vai e fala: contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, o Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração, meu santo templo. E aí ele fala no final do capítulo 2: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a terra. No versículo 9 do capítulo 2 fala: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. E aí, quando veio o capítulo 3, ele fala: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai. Outra vez o Senhor diz: eu estou contigo. Outra vez ele fala: eu não desisti de você. Outra vez ele fala: eu estou contigo nesse peixe, eu estou contigo nessa tempestade, eu estou no controle, eu estou te direcionando, eu estou te movendo naquilo que eu te chamei, eu estou te movendo para que você viva o meu chamado. Eu tenho quantos minutos, Sidney? Eu estou vivendo, eu estou. Você pode até 6h40. Ah, ok. Vai na benção. Ah, tá bem. Então tem 7 minutos. Então, Deus ele fala para nós: quem disse que eu desisti de você? Quem disse que essa tempestade é porque eu desisti de você? Quem disse que todas essas portas fechadas é porque você é um infeliz, é porque você não presta, é porque você falhou, é porque tudo dá errado na tua vida? Quem disse que o errado na tua vida significa que Deus não está contigo? Quem disse que os caminhos que você está tomando tortuosos diz que Deus não é na tua vida? Quem disse que você é descartável? Quem disse que você não vale? Você vale. Deus para tudo para atentar para você, porque há uma preciosidade em você. Você é preciosa. Você é precioso. Através da sua vida tem vidas te esperando. Através da sua vida tem Nínive gritando. Nínive espera. Jonas agora ele fala, na hora que Jonas fala, e levantou Jonas e foi para Nínive. E a Bíblia diz que, olha que interessante, Jonas caminha dias, porque era grande a caminhada para pregar em Nínive. Olha a estrutura que Jonas enfrenta ali, porque ele era capaz para aquilo ali. Deus ele te chamou porque você é capaz. Você é capaz para viver o chamado de Deus. Deus ele te deu essa sabedoria, conhecimento, capacidade e estrutura. Você pode achar que Nínive é muito pesado para você. Você pode achar que Nínive é muito grande para você. Você pode achar que Nínive é perigoso para você. Aleluias. Você pode achar que Nínive é terra do perigo. Você pode achar que estando em Nínive está indo contra aquilo que você crê. Mas quando Jonas está ali, caminhando por aqueles lugares, olha o que ele fala. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereça. Isso ele está falando para Nínive. Porque Jonas conhece Deus. Jonas sabe do favor de Deus, mas aqui ele fala com a intenção de Deus não ouvir. Mas ele fala para eles: quem sabe Deus não ouve? E olha que voz profética e forte de Jonas, porque o povo se humilha e rasga suas vestes e se arrepende. E ali, Jonas, ele se sente um descontentamento por conta daquilo ali. E aí Deus vai tratar agora com Jonas outra vez.
E Jonas vai para cima daquela montanha, ele fica triste. Na verdade, ele não fica nem triste, a Bíblia diz que ele fica irado, né? Com isso, desgostou Jonas e ficou extremamente irado. Muitas das vezes, aquilo que você está vivendo causa até ira, raiva. Mas eu quero te dizer que você tem que saber e confiar naquilo que Deus te chamou. Você tem que ir contra a sua vontade, o seu eu. Você tem que amar aquele que te persegue, sim. Você tem que voltar muitas vezes, sim. Você tem que se calar, sim. E tudo isso é para um querer de Deus. Porque como é que Deus termina esse livro? Deus ele faz levantar uma sombra para Jonas, e Jonas se alegra muito com aquela sombra. E depois Deus mata aquela sombra que se levanta. E Jonas fica ali chateado. Então Deus fala assim: você tomou o Senhor, tens compaixão de uma planta que não te custou trabalho, a qual não fazes crescer, que, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e eu não vou ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Deus ele te designou para algo. Deus ele te chamou para algo. E essa missão nem sempre vai ser as maravilhas, como a gente vê muitos por aí, né, em camarim luxuoso. Deus ele te chamou para uma obra. Deus ele fala: como que eu não vou ter compaixão dessas pessoas? Eu te preparei, te capacitei para isso. E Jonas, ele simplesmente foi citado por Jesus. Jonas está no livro que a gente chama e crê que é um livro sagrado. A história de Jonas marca hoje o evangelho, que é o evangelho de que nós temos que pregar o evangelho, que é o evangelho de que nós temos que levar essa palavra e crer que a terra vai se converter aos nossos inimigos. A gente crê hoje que estar na vontade de Deus é a melhor coisa. E a gente crê hoje que a gente não consegue fugir de Deus. Como disse ali Gamaliel, que nós não viemos nos encontrar lutando contra Deus. Então, nesse 1 minuto que falta, não lute contra o seu Deus. Desde o momento que você entregou sua vida para Deus, para Jesus, ele tem o controle. E quero dizer mais para você: você só levantou sua mão para ele porque ele te fez entender que ele é Deus, que a Bíblia diz que ele nos escolhe. Então Deus está designando a sua vida, os seus caminhos. Não temas esse caminho tortuoso que você está tomando. Deus está te levando. Deus está te guardando. O nosso chamado pode parecer muito árduo, mas o Senhor te chamou e Ele está contigo e Ele te capacita. E se for necessário Ele fazer tempestade, Ele vai. Se for necessário Ele acalmar a tempestade, Ele vai acalmar, porque Ele prova no livro de Jonas que Ele tem controle de tudo que está ao nosso redor. Ele fecha a boca do leão. Ele faz você pisar sobre serpentes. O fogo não te queima. A água não te afoga. O oceano não afogou Jonas. O mar não afogou Jonas. A morte não pôde chegar em Jonas, porque Deus estava no controle. Então, eu quero que você feche seus olhos agora. E eu quero fazer uma oração nessa palavra. Pai, nós cremos que o Senhor está no controle. Nós nos sentimos fracos. Muitas das vezes perdemos as forças, desistimos do nosso chamado, abrimos mão daquilo que o Senhor sonhou para nós, abrimos mão da sua vontade, negamos o seu querer, tomamos raiva daquilo, tomamos raiva da obra, tomamos raiva da igreja. Muitas das vezes, Senhor, nos esgotamos emocionalmente como Jonas e simplesmente abrimos mão, perdemos o temor,
perdemos o temor de lutar pela sua vontade. Ou muitas das vezes nós queremos fazer a sua vontade, mas nós não entendemos que Nínive é a sua vontade. E eu quero clamar a Ti agora para essas mulheres, Pai, que estão aqui, para esses homens, Pai, no nome de Jesus, que nós venhamos crer que o Senhor está no controle do céu, da terra, do mar e tudo que há nesta terra. O Senhor tem todo o controle. Não tem como nós ir lutarmos contra Ti. Então nós cremos em Ti. E nós queremos agora acalmar o nosso coração e crer que o Senhor é um Deus bondoso para nos dar a segunda chance. O Senhor é um Deus que dá a segunda chance. O Senhor é um Deus que nos levanta como levantou Jonas. Como disse Jonas, será que para sempre vou viver esse quadro? Não, não é para sempre. Deus, ele tira da tempestade. Deus, ele te tira da profundidade. Deus te eleva para cima. Deus te coloca para o alto. Deus, ele muda quadro. Deus muda cenário. Aleluia. Deus entra agora na tua casa. Deus entra agora na tua família. Ele tira a depressão. Ele tira o desânimo. Ele tira o desespero. Ele tira a desilusão. Ele tira a ira, ele faz você entender, ele conversa contigo, ele para tudo e conversa contigo. Ele fala: eu sou contigo, filha, eu que te chamei, eu que te designei. Filha, eu não desisto de você. Filha, eu posso renovar as suas forças, eu posso te levantar e eu vou te levantar. Eu vou te renovar, porque há almas te esperando, há vidas que precisam de você. E eu, por amor a você e por amor às vidas, eu te posiciono nesta manhã. Eu te posiciono nesta manhã porque eu te amo, porque eu amo a obra que há na sua vida, porque eu amo as vidas que dependem de você. Eu te amo e paro tudo por você nesta manhã e digo: eu vou mudar a sua história. Eu vou te levantar. Eu vou te colocar no eixo. Eu vou te colocar no centro. E no centro eu vou te provar que eu que coloco a sombra sobre a tua cabeça e eu que tiro, se for necessário, rebandar súbia, decante, rebandarabanda cheio. Sou eu que ponho a nuvem sobre você. Sou eu que trago o refrigério, diz o Senhor. Eu tenho controle do tempo, da vida. Então, espera, se acalma e se contente com o Senhor nesta manhã. Eu entrego cada um de nós nesta manhã e rogo ao Pai para que Ele cuide de nós e para que nós vivamos e prossigamos e permanecemos na presença dEle. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmão Sidney, pela oportunidade.